Ok, e se eu dissesse que existe um manual escrito, olha só, há mais de 2.500 anos, que pode dar uma vantagem em basicamente qualquer coisa? Uma negociação, um projeto, até um desafio pessoal. É exatamente isso que vamos explorar hoje. Vamos mergulhar nos segredos de A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e descobrir por que essa obra antiga, na verdade, nunca foi tão atual. Mas aí é que fica a pergunta, né? Como é que um livro sobre táticas de guerra lá da China Antiga virou leitura quase que obrigatória para a galera do Vale do Silício ou para quem está buscando desenvolvimento pessoal? A gente está falando de um conhecimento que passou por generais históricos e hoje está na mão de CEOs, de empreendedores. Então, qual é o segredo disso tudo? A resposta é surpreendentemente simples. É que a arte da guerra, no fundo, não é sobre guerra. É sobre estratégia, é sobre vencer. Pensa nele menos como um manual de combate e mais como um guia de psicologia, de planejamento, de eficiência. Sun Tzu basicamente nos mostra como olhar para qualquer conflito, não como um campo de batalha sangrento, mas como um grande tabuleiro de xadrez. O objetivo? Ganhar o jogo com o mínimo de sacrifício possível. Para a gente entender de onde vem essa sabedoria, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Imagina só, lá por volta de 2.500 anos atrás, um general chinês, um cara que até hoje é meio envolto em mistério, sentou e compilou o que seria tipo o guia definitivo sobre estratégia. E o resultado é essa obra atemporal, com princípios que funcionam tão bem hoje quanto funcionavam naquela época. É 2.500 anos. Vamos parar para pensar nisso um segundo. É muito, mas muito tempo. Isso é uma prova, assim, incrível da profundidade dessas ideias, né? Pensa bem, se um conhecimento consegue atravessar tantas barreiras de tempo, de cultura, de tradução, é porque tem algo de muito, muito poderoso ali. Certo. Então, por onde a gente começa a desvendar essa sabedoria toda? Bom, tudo, absolutamente tudo começa com o pilar mais importante de todos, o conhecimento. Para Sun Tzu, a vitória não é decidida na hora da batalha. Ela é conquistada muito antes, na mente, quando se tem uma compreensão total do cenário. E essa frase, nossa, essa é talvez a lição mais famosa de Sun Tzu. Presta atenção na virada de chave aqui. A vitória não vem da espada mais afiada, mas sim da mente mais preparada, mais clara. Ser invencível para ele não tem a ver com ser o mais forte, tem a ver com ser o mais esperto. E esse conhecimento todo se apoia em 3 pilares bem claros. Primeiro, conheça a si mesmo. Quais são seus pontos fortes? E, o que é talvez ainda mais importante, quais são suas fraquezas? Segundo, conheça o oponente. Onde ele é forte, onde ele é vulnerável. E terceiro, conheça o terreno. Ou seja, entenda o contexto, as circunstâncias, o ambiente. Só quando se domina esses 3 pontos é que a vitória se torna quase uma consequência natural. Agora, e se a maior de todas as vitórias fosse aquela que acontece sem nenhuma luta? Pois é, esse é o próximo grande conceito de Sun Tzu e talvez seja o mais poderoso de todos. A estratégia definitiva não é sobre destruir o oponente, é sobre garantir a vitória antes mesmo que o conflito de fato comece. Essa frase, ela vira completamente a nossa ideia de vitória de cabeça para baixo. Pensa só, para Sun Tzu, o combate direto, a briga, é na verdade um sinal de que o planejamento falhou. A verdadeira genialidade estratégica está em, desarmar os planos do outro, minar a vontade dele de lutar e, no fim, atingir o objetivo, sem gastar energia, sem suar a camisa. A diferença entre as duas abordagens é gritante. A força bruta é tipo um martelo, sabe? Quebra tudo, gasta uma energia danada e ainda por cima cria ressentimento. Já a estratégia é um jogo de xadrez. Ela preserva suas peças, te dá o controle do tabuleiro e, o melhor de tudo, faz o adversário se mover exatamente para onde você quer. E muitas vezes ele nem percebe que está fazendo isso. Ok, mas como é que se consegue essa vitória silenciosa? A principal ferramenta, segundo Sun Tzu, é o engano. A ideia é controlar a percepção que o oponente tem da realidade. É estar perto, mas fazer parecer que está longe. É ser forte, mas agir como se fosse fraco. O objetivo é criar uma espécie de névoa de incerteza, para que o próprio oponente, sozinho, cometa os erros que vão levar à derrota dele. Agora, de nada adianta ter a estratégia mais genial do mundo se ela estiver nas mãos erradas, certo? E isso nos leva direto para o nosso próximo pilar fundamental, o líder. Para Sun Tzu, não tem meio termo.
O sucesso ou o fracasso de qualquer plano está ligado diretamente ao caráter de quem está no comando. Sun Tzu desenha o líder ideal com base no equilíbrio de 5 virtudes essenciais. Esse líder precisa, primeiro, de sabedoria para enxergar o caminho certo e, claro, coragem para seguir esse caminho. Depois, precisa de sinceridade e benevolência, que são as coisas que inspiram lealdade na equipe. E para fechar, disciplina. Muita disciplina para garantir que o plano saia do papel exatamente como foi pensado. Só que para cada virtude, existe uma falha que pode ser fatal. O líder que é imprudente, por exemplo, vira um alvo fácil. O covarde, um prisioneiro em potencial. A raiva, o orgulho, tudo isso é isca para cair em armadilha. E tem uma que é até meio surpreendente: compaixão em excesso. Para Sun Tzu, isso pode levar à indecisão e indecisão leva à derrota. No fim das contas, o segredo é sempre o equilíbrio. Certo. Agora vamos fazer o exercício de trazer toda essa sabedoria antiga aqui para o século XXI. Porque vamos combinar, as nossas batalhas hoje não são com espadas e escudos, né? Elas acontecem em reuniões de trabalho, numa negociação de salário ou até mesmo na nossa luta diária para atingir uma meta pessoal. A linguagem mudou, claro, mas os princípios? Os princípios são exatamente os mesmos. Pensa bem, conhecer o terreno, hoje em dia, é o que a gente chama de fazer pesquisa de mercado. Usar espiões virou inteligência competitiva. E o famoso vencer sem lutar? Bom, isso é aquela negociação perfeita em que todo mundo sai ganhando. E se consegue o que se quer sem criar um inimigo. A essência da coisa não envelheceu nada. Vamos pegar um exemplo bem do dia a dia: a busca por um estilo de vida mais saudável. A nossa guerra, nesse caso, é contra os maus hábitos. Conhecer a si mesmo é saber quais são os seus gatilhos, as suas fraquezas. Conhecer o inimigo é entender o que tem nos alimentos ultraprocessados. E conhecer o terreno é simplesmente organizar a sua casa, o seu ambiente, para que ele te ajude a fazer boas escolhas. Viu só? É Sun Tzu purinho, aplicado na vida real. Então, a reflexão que fica é essa: quais são as suas batalhas? Seja no trabalho, nos estudos, na vida pessoal. E se, da próxima vez, em vez de ir com tudo na força bruta, a gente tentasse aplicar um pouco de estratégia? Vale a pena pensar nisso. Às vezes, a vitória está só a um único movimento inteligente de distância.